meu caro Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, meu caro Duarte Pacheco e meu caro João Pedro Gomes, candidatos pela coligação Portugal à Frente em representação da área Oeste pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, Senhor Presidente da Câmara do Cadaval, Senhor Mandatário e permitam-me uma palavra especial, Senhora Presidente da Assembleia da República. Como já vai sucedendo nestas intervenções, uma palavra prévia sobre a Grécia, outra sobre o Dr. António Costa e outra sobre a mobilização do eleitorado dos nossos partidos. Devo dizer-vos que fosse qual fosse o resultado na Grécia, o meu comentário seria exatamente o mesmo. Coerente com o que sempre dissemos. Respeitamos a escolha dos gregos, mas o caminho de Portugal foi diferente, é diferente e diferente será. Os próximos anos na Grécia não serão fáceis. Os próximos anos em Portugal serão melhores. Na Grécia está lá a Troika. Nós já dissemos adeus à Troika. Eles vão no terceiro resgate. Nós tivemos um e mais nenhum. Eles arriscam uma recessão. Nós estamos em crescimento. Peço aos portugueses, no dia 4 de outubro, que confirmem o caminho de Portugal. Uma outra palavrinha prévia, desta vez sobre o líder do maior partido da oposição. Há realmente uma facilidade com que o Dr. António Costa cai no terreno da demagogia que não cessa de nos surpreender. O que nos estará ainda reservado a ouvir. Lembram-se que o Primeiro-Ministro foi recentemente a uma região do interior dizendo que o Governo deixaria pronto para o próximo Governo a possibilidade de fazer uma discriminação positiva a favor das regiões do interior, tanto para famílias como para mercadorias. O Dr. António Costa terá ouvido isto e deve ter pensado, tenho que dizer mais. E então foi ele hoje dizer que ia acabar com as portagens. Mas então ele não queria usar as portagens para financiar a Segurança Social há uns dias atrás. Tanta inconstância, tanto zigue-zague e, sobretudo, depois de Portugal já ter passado pelo que passou, esta ideia de que podemos fazer um discurso político totalmente diferente e contraditório conforme a audiência que está à nossa frente. Como se a informação não fosse global e como se as pessoas não tivessem inteligência para comparar. Têm, felizmente. Queria ainda dizer uma palavra sobre a necessidade de todos trabalharmos para a mobilização do eleitorado dos nossos dois partidos. Muitos portugueses, em 2011, escolheram o PSD e escolheram o CDS. São portugueses patriotas. Podem ter
a sua crítica sobre esta ou aquela medida. E nós temos de saber conciliarmos-nos com esse sentimento. Mas há uma coisa que eu sei. Os eleitores do PSD e do CDS não querem que Portugal, no dia 4 de outubro, fique sem um governo estável. E também não querem que Portugal possa correr o risco de ter um governo do Partido Socialista com um acordo ou com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista. Porque sabem que isso faz mal à confiança, à economia e à criação de emprego. Peço-lhes que vão votar no dia 4 de outubro. Minhas amigas e meus amigos, hoje não há relógio. Temos que nos guiar pelo instinto. Mas queria, sobre o passado, dizer-vos apenas uma palavra. Ele só é relevante para que as pessoas entendam a circunstância absolutamente fora do vulgar que aconteceu aos nossos dois partidos. Ser chamado a governar com a casa completamente a arder. Nada do que é normal e habitual para julgar um mandato ou uma legislatura, do ponto de vista doutrinário ou político, se aplica àquilo que aconteceu em 2011. O país ficou em estado de exceção. O Estado ficou a semanas de entrar em insolvência. A bancarrota era a palavra mais associada a Portugal, cá dentro e lá fora. Ninguém nos emprestava dinheiro. E se ninguém emprestava dinheiro ao Estado, imaginem quem é que emprestava dinheiro às empresas cuja confiança na situação do país tinha caído imenso. Daí a umas semanas tínhamos que pagar pensões e salários. Se não fosse o dinheiro do resgate, elas não teriam sido pagas. Foi isto que nos deixaram. E o nosso primeiro compromisso, aquele que era mais importante e no programa de governo prevalecia sobre qualquer outro, era terminar o programa com a Troika no primeiro momento possível. Os portugueses conseguiram fazê-lo. E é uma homenagem ao Portugal que fez esforços para vencer a bancarrota que alguns deixaram, que nós temos, em primeiro lugar, que fazer no dia 4 de outubro. Não se deitam fora os sacrifícios. Já o ouvimos muitas vezes. Mas quando se passa por uma situação destas, aprendem-se algumas lições. E quem não está disponível para reconhecer os erros, está condenado a repeti-los. Nós é que não queremos repetir a experiência. Os portugueses, este jantar é um bocadinho um jantar em triplex, portanto, eu espero que isto se possa ouvir nas 3 salas, onde não cabe toda a gente, como já perceberam, que quis estar aqui neste arranque da campanha. Lembram-se que era muito frequente o ceticismo sobre o que Portugal conseguiria e sobre o que o governo ajudaria Portugal a conseguir. A verdade é que nós terminámos o programa com a Troika no primeiro momento possível, não pedimos segundo resgate, não pedimos mais tempo, não pedimos mais dinheiro, não pedimos um programa cautelar, não quisemos uma troiquinha depois da Troika no nosso país, saímos dos cuidados intensivos, deram-nos alta, caminhamos pelo nosso pé, vamos ter um déficit abaixo de 3%, acesso à flexibilidade, uma economia a crescer, a confiança em números muito elevados, o investimento a disparar, as exportações a baterem recorde e a criação de emprego a melhorar. Quem diria que Portugal conseguia, em 4 anos, não apenas terminar o ciclo da bancarrota, como iniciar um ciclo de crescimento económico saudável.
Sobre o futuro, que é o mais importante, eu gostava de chamar a vossa atenção para o facto de, se nós mantivermos a prudência e o espírito de cautela nas finanças públicas, podermos ter 4 anos que são impressivamente mais positivos, mais livres e capazes de dar às pessoas esperança na sociedade que nós estamos a construir. Os próximos 4 anos serão muito importantes em termos de recuperação de rendimentos. Mas a recuperação de rendimentos não é um slogan. Não é uma coisa que se promete sem fazer contas. A recuperação de rendimentos só é possível porque nós arrumamos a casa. E, portanto, é possível remover gradualmente, progressivamente, as medidas de caráter excepcional que nós tivemos de tomar porque outros nos deixaram a bancarrota e, claro, demitiram-se. É importante lembrar isso, dizia o Primeiro-Ministro, e com toda a razão. É importante lembrar que eles deixaram a bancarrota e basaram. Agora o país está melhor, já querem voltar. Nós vamos recuperar rendimentos, desde logo na administração pública e nos seus trabalhadores, porque temos um plano progressivo, gradual, de recuperação de tudo aquilo que foi cortado. Vamos também recuperar sensivelmente rendimentos naquilo que nós podemos dizer que é o núcleo essencial da classe média portuguesa, tanto nos trabalhadores como nos reformados. A sobretaxa, que não me canso de dizer, de todas as medidas que, por circunstâncias que são conhecidas, nós tivemos que tomar, como o nome indica, sobre taxa, é sobre injusta, é evidente que o nosso primeiro compromisso é eliminá-la progressivamente, cada ano a seguir a cada ano e cada ano mais na próxima legislatura. Mas nós podemos dizer que vamos eliminar a sobretaxa do IRS que incide sobre os trabalhadores e sobre os reformados porque temos as contas arrumadas. O Partido Socialista, ao fazer disparar o déficit outra vez, bem pode prometer, mas não vai poder fazer. Não se esqueçam que nós vivemos em semestre europeu. Uma das lições aprendidas pelos países do euro relativamente às crises que foram vividas foi que era preciso reforçar, consolidar a coerência orçamental. E, portanto, os nossos orçamentos são ou não validados no quadro europeu. E, portanto, é ainda preciso ter mais cuidado com o caráter demagógico de certas promessas, pela simples razão de que elas não são viáveis, nem financeiramente, nem depois institucionalmente. Nós vamos recuperar rendimentos na administração pública, vamos recuperar rendimentos do ponto de vista dos contribuintes, tanto ativos como reformados, vamos continuar a descida do IRC pela simples razão de que ela provou dar resultado. O IRC desceu e o investimento subiu. Quando o investimento subiu, o emprego melhorou. O IRC desceu, mas a receita cresceu. De onde? É uma política virtuosa melhorar o IRC para as empresas para atrair para Portugal os investimentos, em vez dos investimentos irem criar riqueza e postos de trabalho para países com um IRC mais competitivo do que o nosso. É só isto. Nessa matéria, a ideia do Partido Socialista acabar com a descida do IRC
é a melhor ajuda que um português poderia dar aos espanhóis, aos irlandeses, aos ingleses, aos países nórdicos, aos países do leste da Europa, que estão a fazer reformas fiscais para o seu imposto tipo IRC descer, para atraírem para os países deles o investimento e criarem os postos de trabalho nos países deles. E digam-me o que é que Portugal tem a ganhar com isso. Portugal tem a ganhar em ter um sistema de atração do investimento que seja competitivo agora e para o nosso país. Depois, nós vamos melhorar rendimentos, sim senhora, na administração pública, sim senhora, nos contribuintes, ativos e reformados, e vamos melhorar ainda mais a atratividade de Portugal para o investimento. E em relação aos aposentados, não esquecer isto. A contribuição extraordinária de solidariedade foi criada pelos socialistas. Nós dissemos sempre que no nosso mandato ela terminaria. E assim aconteceu. E podemos garantir que connosco ela não voltará. Já o Partido Socialista, em matéria de segurança social, é uma caixinha de surpresas. Desagradáveis, naturalmente. Não se esqueçam de dois dados comparativos. Nós, apesar da Troika, apesar das dificuldades, aumentámos as pensões mínimas sociais e rurais. Os socialistas, antes da Troika, já as tinham congelado. Nós, apesar da Troika, apesar das dificuldades, e talvez até por causa das dificuldades suplementares, aumentámos em 440 milhões de euros a verba destinada à ação social. A ação social é uma das hipóteses de corte admitida pelo Partido Socialista relativamente ao seu programa económico. E, portanto, se as pessoas tiverem, a meu ver, bom senso, escolherem a confiabilidade e não a instabilidade. Se as pessoas escolherem um caminho moderado, mas seguro, e não um caminho demagógico e de resultado completamente incerto e de memória muito dolorosa. Se as pessoas confirmarem uma votação que dê governabilidade e estabilidade ao país no dia 4 de outubro, é de facto possível melhorar os rendimentos, aumentar o ciclo de investimento e gerar, portanto, mais bem-estar. O Primeiro-Ministro tem-se referido e muito, e eu não repetirei, à importância das políticas sociais nos próximos 4 anos. Deixo apenas uma ideia, que de resto não é minha, é uma citação que eu faço, aliás, de alguém que era crítico da minha liderança no meu partido, mas que tem inteira razão nesta matéria. O maior inimigo do Estado Social é o Estado falido. Porque o Estado falido não tem recursos. E quem não tem recursos anda a tentar dividir o que é pouco e chega a menos gente. O melhor aliado do Estado Social são finanças públicas controladas e uma economia a crescer sustentadamente, sem artificialismos. É exatamente nesse ponto que nós estamos. Controlamos finanças completamente em desordem, fizemos a transição para um ciclo de crescimento. Esse crescimento não é assente na despesa pública, no investimento público, mas estático, e no consumo privado. Esse modelo já lá vai. O modelo de crescimento económico que temos neste momento é equilibrado entre investimento privado, exportações e a parcela óbvia de consumo privado a recuperar. Mas é este que é o modelo de crescimento virtuoso. Dê-nos 4 anos e vão ver que o crescimento pode ficar entre 2% e 3% nos próximos anos, como nós dizemos no nosso programa, que o desemprego pode baixar para, pelo menos, os níveis europeus, em termos médios,
E nós vamos ter 4 anos em que as pessoas têm direito à previsibilidade da sua vida, à normalidade das circunstâncias políticas, para que possam desenvolver melhor o que são os seus sonhos, os seus projetos e as suas ambições. Não entreguem o país à caldeirada da instabilidade. Não se esqueçam de uma coisa: a confiança demora anos a construir, mas a confiança pode perder-se num só dia. Era só isto que eu vos queria dizer. Tivemos uma belíssima jornada no Oeste. Mais uma vez agradeço a simpatia com que os agricultores nos receberam, mas eu acho que então aí a evidência... Já repararam que o Partido Socialista nunca fala de agricultura na campanha eleitoral? Eu acho que o receio que as pessoas se lembrem do que foi o pesadelo deles na agricultura... Ninguém pagava a horas, não abriam as candidaturas, não publicavam os regulamentos, não pagavam os investimentos, devolviam o dinheiro a Bruxelas. Devia ser dinheiro para ir fazer lavoura em Bruxelas. E, portanto, agradecemos aos agricultores a simpatia com que nos receberam e temos muito orgulho de ter feito da agricultura, como coligação, uma prioridade para o nosso país. Dito isto, viva o Oeste, viva Portugal!